meus amores! Eu sou Valéria Barcelos. Gosto de começar assim, falando como eu falo para as pessoas nos meus shows e nas minhas apresentações. Porque, afinal de contas, eu vou dar um relato muito pessoal. Aliás, vou dar um relato pessoal aqui para vocês. Também tô aqui vestidinha de professora, porque a história que eu vou contar, a história verídica que eu vou contar para vocês, perspassa, assim, toca um pouquinho da minha primeira professora, que era uma professora maravilhosa. Aliás, eu queria ser professora quando era criança, porque eu tinha uma admiração imensa por ela, porque ela tinha um cheiro de mimeógrafo. Talvez vocês aí mais jovens nem sabem o que é, mas mimeógrafo era como eles faziam com as provas, assim, sabe? E um cheiro bom. E eu também amava minha professora, além de ela ser uma mulher linda, né? Imponente, belíssima, professora Clenir. Ela tinha um domínio de dizer, cala a boca! E todo mundo ficava quietinho no mesmo minuto. Eu achava isso incrível. E eu tô aqui para dar um depoimento que também envolve um pouco da minha professora, da minha primeira professora, a professora Clenir. Minha primeira professora lá de Santo Ângelo. Eu sou de Santo Ângelo, no interior do estado do Rio Grande do Sul. A minha história envolve a minha infância. E a gente vai ter que voltar um pouquinho para poder falar sobre isso. Eu fui uma criança muito feliz, embora tenha vivido numa cidade muito racista e com problemas de misoginia totais e completos, né? A minha mãe ficou grávida de mim e o meu pai foi embora. Logo, a figura masculina, se é que isso tem necessidade, a gente sabe que não tem, mas enfim, dessas coisas de figuras, né? A figura masculina que tínhamos era o meu avô e mais próximo de mim, assim, um primo, que é um dos personagens principais aqui dessa história que eu vou contar para vocês. Eu lembro muito da minha infância e dos meus sonhos de criança e das minhas vontades, dos meus anseios, e de tudo que povoava a minha mente com relação a quem eu sou hoje. E lembro de uma história pontual que também quero dividir com vocês antes de partir para o meu relato em si. Eu lembro que fui tomar banho com a minha mãe e, vendo ela sem roupa, olhei e pensei, mãe, o que é isso? A minha mãe, achando que eu estava falando dos pelos pubianos dela, falou, quando tu crescer, tu vai ter também. Junta-se a isso, eu tinha uma tia que tinha uma verruga no nariz. Essa verruga, vez ou outra, era cauterizada e acabava voltando. Até que um dia ela cauterizou total e apareceu lá na minha casa com o nariz ensanguentado. Eu tinha ouvido uma história da minha mãe de que alguém, quando se tornava mocinha, quando se tornava mulher, sangrava. E fiz uma ligação direta na minha mente de criança trans e muito imaginativa de que já sei, vai cair quando eu crescer. Vai cair quando eu crescer. E fiquei pensando e esperando que o pinto caísse quase toda a minha infância. E isso nunca aconteceu. Isso me fez ser uma criança, como todas as crianças trans, muito precoces. Eu desenvolvi uma precocidade intensa e verdadeira e pulsante diante de tudo isso. Diante daquilo que eu imaginei, que eu tive certeza quando cresci um pouco mais, que ia ser muito difícil para mim. Ter que ser essa atriz que eu sou hoje na realidade, interpretar a minha própria realidade, quando eu era uma pessoa dentro de casa e uma pessoa fora. A minha professora foi responsável por muitas das minhas maiores alegrias. Eu lembro exatamente do dia em que a professora lá me descobriu, essa cantora, essa artista. Eu tava lá separadinha das outras crianças, sentadinha num cantinho lá, e cantando uma música que eu lembro até hoje. A música era uma música da Nica Costa, que era Sometimes I wonder where have you been, who I am. Que era uma criança prodígio da época, assim, Nica Costa. Acho que todas as crianças queriam ser a Nica Costa naquela época.
E ela veio, assim, a professora veio atrás de mim, no meu pescoço, e falou: Nossa, mas tu canta muito bem! Já sei quem é que vai representar a nossa sala de aula aqui no Festival de Talentos da escola. E eu disse: Eu não quero ir, eu não quero, porque eu era uma criança muito tímida. E assim, ficar em público pra mim era um tormento, imagina, né? Eu tinha muita vergonha, muita vergonha. Enfim, ela me fez ir, porque professora no meu tempo era lei, o que ela dizia era lei. E eu acabei indo e ganhei o festival aos 6 anos de idade, aquela criancinha brincando com o ioiô. Eu encontrei um brinquedinho divertido. Tenho certeza que é a música que eu ganhei lá, brincando com o ioiô. E a partir disso, eu percebi que eu já tinha um encantamento maior pela minha professora e achei aquilo maravilhoso. Bom, mas agora eu quero falar da minha história em si e quero falar para vocês o quanto é importante a gente falar sobre duas coisas. Primeiro, que a gente precisa entender que dentro de casa, na nossa família, a gente não está salvo de absolutamente nada. E que a gente tem que ter o direito, sempre, de achar que a gente não precisa ter todo esse encantamento e nem tampouco ter toda essa proximidade, talvez. Não sei se é essa palavra, mas esse aconchego que as pessoas falam tanto sobre família, né? Há coisas que precisam ser ditas e precisam ser cuidadas. Bom, como eu falei para vocês, eu não tive essa figura paterna e sempre fui criada por muitas meninas, muitas mulheres. A minha tia, a minha avó, a minha mãe, que ficavam todas fora de casa o tempo inteiro, porque, enfim, mulheres negras falam sobre feminismo, criaram o feminismo, muito menos essa expressão ser criada. Enquanto as mulheres brancas estavam lá na rua protestando e queimando seus sutiãs, a roupa suja, chamuscada e suja de fumaça e de fuligem desse fogo que ficou lá, era lavada pelas mulheres negras na casa dessas pessoas, que deixavam seus filhos sozinhos e iam cuidar dessas pessoas. Então, né, aí a gente tem um paradoxo muito grande, né? Eu ficava em casa brincando, imaginando essa menina, essa mulher que eu seria já desde sempre. E sem essa figura paterna, sem essa figura masculina, mas eu tinha um primo que eu endeusava muito, assim. Que ele era uma primo mais velho e ele sabia de todas as coisas que eu não sabia, né? Como uma grande família do interior do estado, nossa família era muito grande, a gente não tinha muito espaço lá na nossa casa. E acabávamos dormindo que um pouco juntos, assim, né? Porque, enfim, eram parentes, eram etc e tal. E a gente acabava dormindo juntos. Eu confesso para vocês que eu não lembro direito quando isso começou. Mas lembro depois, e é uma lembrança que eu tenho de agora há pouco tempo, e fazendo terapia, essas coisas acabaram voltando para minha cabeça. Lembro de uma data em especial. Eu devia ter uns 8 anos, 7 para 8, no máximo 9. E esse menino já era bem mais velho, já devia ter uns 15, 16 anos. Então a nossa anatomia era muito diferente, lógico, né? Uma criança de 8 anos, ele um menino já de 6, ou seja, qualquer coisa que viesse a acontecer entre nós ia causar um machucado muito grande em mim, né? Tanto psicológica quanto fisicamente. Eu me lembro, não tão nitidamente, mas me lembro de irmos dormir e eu já me lembro também de que isso me causava tremores. Eu ficava tremendo muito cada vez que eu sabia que ia chegar a hora de dormir. E era engraçado porque durante o dia eu não tinha essa sensação de medo dessa pessoa. Eu tinha uma sensação de idolatria, era um ídolo, né? Era uma pessoa que eu confiava muito e que era o menino que sabia tudo mais que eu, né? E que me protegia, inclusive, dos outros meninos, porque eu sempre fui uma criança muito delicada e muito, enfim, muito frágil nesse sentido. Mas dessa situação especial, eu me lembro quando estávamos lá deitados e tudo mais. E na madrugada eu fui acordada com
dor muito grande. Uma dor insuportável, assim. E eu me lembro dessa situação e do meu coração disparando ao ponto de eu quase achar que ia ter um troço, assim, ia ter um ataque cardíaco, alguma coisa do tipo. Quando eu acordei e esbocei um gemido alto de dor, e ele tapou a minha boca, assim, disse: não grita, não grita, vai dar tudo certo. E eu fui estuprada ali naquela noite por uma pessoa de 2 vezes mais meu tamanho, sei lá. E, enfim, eu não gritei. E eu também não lembro se aquilo já vinha acontecendo, eu acho que já, porque eu me lembro dessa sensação de tremor, né, e de dor. Quando isso acabou, eu fui pro banheiro e eu lembro do cheiro de fezes com sangue. Que é uma coisa que não sai nunca da minha cabeça, esse cheiro. Eu lembro do cheiro. Tô lembrando agora. E eu lembro de ouvir que não podia contar pra ninguém. E lembro também de não ter contado pra ninguém nunca isso. E eu lembro disso recorrentemente. Eu lembro do cheiro de fezes com sangue recorrentemente. E lembro disso ter acontecido muitas vezes. E eu também lembro de o quanto ele era querido por toda a nossa família e ainda é. E lembro do quão diferente ele era de dia e o quanto ele era à noite, quando continuou fazendo isso insistentemente, diariamente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Até que eu acostumei com isso. E não quis mais. Eu não quis mais nem sequer discutir ou. Eu não quis mais saber nem se isso doía ou não, era só queria que aquilo acabasse sempre. E que isso sempre. E que isso fosse apagado da minha mente. O que aconteceu realmente, eu apaguei isso da minha mente, eu vinha lembrar disso muito tempo depois, agora já adulta. E isso me trouxe sérios problemas psicológicos e sérios problemas de relacionamento que eu vejo que estão refletidos hoje, que estão sendo aos poucos resolvidos na terapia. Mas eu fico sempre pensando que isso partiu de uma pessoa de dentro da minha casa, um parente muito próximo, alguém muito presente ali, e que toda a minha família respeitava muito e respeita até hoje. E eu gosto muito de frisar, e eu vim aqui brincando que vim vestida de professora, porque eu levei. Eu lembro de, num dos momentos, da minha professora falando sobre comentar se isso acontecia, não assim com essas palavras, mas eu lembro disso. E eu lembro de eu não ter forças para dizer: sim, isso acontece comigo todos os dias.
eu não consegui ter forças para falar e responder. E durante muito tempo eu quis ser professora porque eu queria poder dar essa liberdade para os meus alunos e eu queria poder ser esse ouvido para os meus alunos e para as minhas alunas, para que isso nunca mais acontecesse. Para que isso nunca mais se repetisse nem com pessoa nenhuma e nem com ninguém. Eu me culpei durante muito tempo, porque também eu me culpei por não falar. E eu cheguei a me questionar, será que eu não gostava disso? Será que isso eu não estava gostando? Será que realmente isso aconteceu porque não fui eu que fiz? Será que eu não provoquei? Será que não... E que a gente não entende disso quando é criança, porque a gente não tem que entender essas coisas. A gente não tem que pensar nessas coisas. A gente não tem que deusar ninguém da nossa família e a gente precisa prestar atenção nas crianças. A gente precisa prestar atenção na infância. A gente precisa prestar atenção nos mínimos sinais. A gente precisa falar sobre isso nas escolas. A gente precisa falar sobre isso nas escolas. Porque se eu tivesse tido a confiança que eu tinha, além da admiração da minha professora, talvez eu tivesse tido forças para falar. Talvez eu tivesse tido forças para dizer, professora, tá acontecendo comigo. Eu queria ter podido falar para minha mãe, eu queria ter podido falar, enfim, para as pessoas que me rodeavam. Mas eu não tive uma família. Eu tive parentes em que eu falei sobre isso. Eu tive pessoas que eu convivi que eu não sentia essa confiança para falar. Hoje eu sou cobrada por isso, por mim, inclusive, por ter sido uma criança trans. E que talvez isso tenha sido... tenha vindo a se refletir hoje na minha vida adulta. É claro que com a terapia eu tô entendendo que não, assim. E é por isso que eu vim aqui também, resolvi falar sobre isso, uma coisa que me machuca tanto, que me dói cada vez que eu falo e que repito isso, e que entro nesse assunto, mas porque eu não quero que isso aconteça com mais ninguém. E eu gosto tanto de crianças, um dos meus maiores sonhos é ser mãe. E eu não consigo imaginar que isso possa acontecer com um filho meu ou uma filha. Eu não consigo conceber, eu não consigo imaginar o que eu seria capaz se eu soubesse que isso chegar a acontecer com um filho meu, alguma coisa do tipo. Então o meu relato nada mais é do que uma vontade de que duas coisas fiquem muito elucidadas aqui. Prestem atenção nas crianças. Não endeusem a própria família. Não. Falem sobre educação sexual dentro de casa, fora de casa e na escola. A gente precisa ser ouvida sempre, sempre, em toda e qualquer situação. Pais, irmãos, filhos, parentes, primos, tios. Ninguém, absolutamente ninguém pode ser eximido da culpa ou pode ser um agressor em potencial. Ninguém tá livre disso, ninguém. O meu relato aqui é para que as pessoas prestem atenção no seu entorno, prestem atenção na sua própria vida, na sua casa, no seu lar, e que nunca esqueçam que família é aquela que confia um no outro e que a gente se sente à vontade para falar as coisas. E esse ambiente que se sente à vontade para falar as coisas tem que começar desde muito antes. Com amor, com a confiança, com o carinho e com a sinceridade de falar qualquer assunto, sem medo.
de tocar em todo e qualquer assunto sem medo. A gente precisa ser ouvida. A gente precisa ser abraçada, literalmente. É preciso parar e esquecer toda e todo qualquer preconceito com relação ao afeto. E é preciso muito entender a diferença entre um afeto e um abuso. E a gente só vai entender disso falando, conversando, dialogando e sentindo, e se sentindo parte disso também, né? Para poder falar e ter forças para falar. Eu deixo aqui o meu pedido de que falem sobre isso nas escolas, por favor. Ninguém vai ensinar ninguém a transar. Educação sexual não é isso. Isso a gente aprende desde sempre, viu? A gente aprende por instinto. Mas é preciso falar sobre isso para que outras crianças não venham dar aqui esse depoimento como eu, que dói cada vez que é remexido e que machuca cada vez que é lembrado, e que isso podia ser evitado. É isso. A violência sexual contra as crianças é alarmante no Brasil. Cerca de 70% das violências sexuais cometidas contra crianças são cometidas dentro de casa por pessoas próximas, por pessoas de confiança, onde há uma dificuldade muito grande de denunciar, porque se denuncia, vai haver aquele espanto. Aliado a isso, a gente tem a desinformação, que é grande responsável por diversas violações dos direitos humanos no Brasil. A falta de informação, a falta de educação sexual, a falta de conversa, né? Os pudores excessivos, a falta de poder olhar para o corpo e entender o que é o corpo, como ele funciona, onde é permitido o toque, onde não é. O Brasil é o país que mais consome pornografia transexual do mundo. E, ao mesmo tempo, é o país que mais mata pessoas transexuais do mundo. Esse vergonhoso primeiro lugar, ele fala demais da gente enquanto sociedade e demais da gente enquanto falta de compreensão sobre os afetos dos outros. A gente precisa entender que as violências, elas são maiores e mais fortes contra as pessoas transexuais. E a gente não pode se tornar indiferente a isso. A gente não pode simplesmente dizer, eu não conheço nenhuma pessoa transexual, eu não vou defender esse direito, não é meu. Porque enquanto tem alguém que por sua existência morre, esse é um problema de todos nós.